28 de outubro de 2025, a data que ficará registrada na história do Estado do Rio de Janeiro, em que uma mega operação das Forças de Segurança do Estado do Rio de Janeiro foi realizada na favela Complexo do Alemão, onde até o dado momento 119 pessoas morreram, entre elas 4 policiais militares, um delegado gravemente ferido, 19 policiais feridos nesse combate. Até o dado momento, 93 fuzis apreendidos, mais de 1 tonelada de drogas. E o que a gente tira disso tudo, amado? Eu me chamo Ricardo Ferreira, me encontro no estado de Pastor, aqui no estado do Rio de Janeiro, e me sinto extremamente triste com a condição do estado do Rio de Janeiro. E eu sempre falo sobre isso. A estatística diz que nós somos mais de 50 milhões de evangélicos, cristãos, por assim dizer. E Jesus Cristo disse que nós somos sal e nós somos luz. A função do sal é de proteger, além de dar sabor, é de proteger a carne no período de Jesus da corrupção, trazendo para o lado espiritual do pecado. E se esses 50 milhões de cristãos, assim por dizer, existem de fato e de verdade no estado do Rio de Janeiro, o pecado, o mal, ele era para refrear. As trevas eram para recuar, porque onde a luz está, a treva tem que bater em retirada. Mas eu também penso um pouco sobre a frase de Martin Luther King, que ele diz que o que me assusta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então, muitas das vezes o mal ecoa mais do que a bondade, ou talvez a omissão. E Tiago, ele fala em Tiago 4,17 que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Então, aonde está a responsabilidade da igreja nessa história toda? Será que a igreja de fato tem cumprido o seu papel de iluminar as trevas, de ser um agente de inibir o avanço da corrupção, impedir o avanço do pecado? Será que a igreja tem cumprido o seu ID, a ordem do seu mestre, do seu general, do seu capitão, que ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Aquele que crê e foi batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Então, será que de fato a igreja tem cumprido a sua função? Porque nós não podemos ver isso acontecer e entender que é algo comum, né? Uma mega operação em que os traficantes utilizando drones com granada, atingindo os policiais. E esses jovens vão morrendo, amado. Eu não estou dizendo que eles são inocentes não, tá? Não é isso que eu estou dizendo, não. Eles não são inocentes. Eles não são inocentes. A grande questão é como Deus vê isso tudo. Como que Deus enxerga essa realidade? Como que Deus enxerga a sua criação se degladiando entre si? A palavra fala que a geração antediluviana, em Gênesis capítulo 6, diz que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra e toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era só má e continuamente má. E o texto sagrado diz em Gênesis 6,6: e arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e lhe pesou-lhe o coração. O original quer dizer: entristeceu-se o Senhor de haver feito o homem. E certamente Deus nesse exato momento tem tristeza em seu coração, amado, de olhar para o estado do Rio de Janeiro e ver esse banho de sangue, e ver essa geração perdida, e ver essa juventude afundada no pecado. O Brasil, que é o país conhecido como país do carnaval, país da prostituição, país da depravação, país da corrupção, onde crimes são cometidos por homens de terno e gravata, onde homens têm o poder da caneta, mas desviam dinheiro de hospitais,
da educação, da cultura, do esporte, e estão às soltas também por aí. É o Brasil, amado, é o Brasil, onde a sua Constituição não tem força punitiva para punir, de fato, quem deve ser punido. Então Deus, ele olha isso tudo, ele se entristece. O coração de Deus sangra. Até porque Ezequiel 32 diz que Deus não toma prazer na morte do que morre, diz o Senhor, mas que ele se converta e seja salvo. Então Deus não tem prazer na morte do bandido, nem tampouco na morte do policial. Até porque, sendo policial ou bandido, se não estiver em Cristo, pecador é. E o salário do pecado, ele é a morte, tanto para um quanto para outro. Mas Deus não tem prazer na morte do que morre. Deus olha e ele não sente alegria, por mais que não seja inocente. Deus não sente alegria não, amado. Deus não sente alegria. Nem tampouco um cidadão, um funcionário público, um policial militar, um policial civil, que sai da sua casa e vai executar sua função, seu trabalho, e ele volta num caixão. Deus também não tem prazer em ver um policial morto. A grande questão, amado, é que a gente deve refletir que o resultado do pecado é isso aí, amado. É isso aí. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Mas a recompensa do pecado é isso aí, é a morte. E o que essa juventude está encontrando é simplesmente a recompensa dos seus atos. É isso aí. A palavra fala assim, Números 32, 23. Se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado há de vos achar. Então, irmão, diz o ditado, quem procura acha. Um dia o pecado, ele bate a porta. Um dia o pecado encontra. Um dia a fatura chega. E o grande problema da nossa geração é que elas se acham intocáveis. Elas se acham invencíveis. Elas se acham super poderosas. E o sambista antigo, dizia, você com um revólver na mão é um bicho feroz. Mas tem dias que o predador vira caça. Às vezes acontece isso. Tem dias que aquele que se acha, na verdade, um predador, vira caça. Então não tem bicho feroz não, irmão. O pecado é igual cartão de crédito. Passou, na hora é bom, mas a hora a fatura chega. E o homem, ele está assim. O Brasil, ele está assim. E por que o Brasil está assim, amado? Porque a palavra fala no Salmo 33, 12, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Infelizmente, o Brasil não reconhece o Senhor como seu Salvador. Não é. Esses 50 milhões aí é furado, amado. É um dado furado, porque a Bíblia diz que a árvore se conhece pelos frutos e não pelo que diz. Pelos frutos se conhece a árvore. Então não é pelo que diz não. Então esses 50 milhões aí pode tacar abaixo da metade. E olhe lá. Porque se o nosso país fosse um país cristão, ele não estaria dessa maneira. O pior país a nível de corrupção política. O pior país a nível de corrupção moral. O nível de alfabetização baixíssimo. Nós temos milhões e milhões e milhões de pessoas que são analfabetas funcionais. Nós temos milhões e milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. A violência a gente sente no ar. A violência no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, ela é palpável. Tráfico humano, tráfico de droga, prostituição infantil, pais matando filhos, filhos matando seus pais.
É o homem bebendo iniquidade como se fosse água. E isso faz também com que o Senhor vire as costas para a nação. E até se ire. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 1 em diante, ele diz: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. E ele vai dizer o motivo, ele vai falar assim, ó, porque só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, e fazem violência, e um ato sanguinário segue imediatamente um ao outro. Por isso a terra se desfalecerá, e qualquer que morar nela desfalecerá. E o que prevalece, amado, no Brasil, vou falar do meu estado, né, no Rio de Janeiro, é exatamente isso daí. É o mentir, é o matar, é o adulterar, é o furtar, é o jeitinho brasileiro, pô. É o carioca que se sente o malandrão, pô. É o gatinho na luz, é a internet que não paga, é o carro clonado, é a moto roubada, malandragem, pô. E isso leva o ser humano a ter uma contenda com Deus. Jó diz, Jó 15:16, ele fala: quão abominável é o homem que bebe iniquidade como se fosse água. Água. O homem comete o pecado como se bebesse água num dia de calor. Normalmente, naturalmente, sem lhe pesar o coração. Não há inocente, irmãos. Não há. Não há bom. Não há bom. Romanos 3:10 em diante diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha e áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de amargura e maldição. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Sangue. Romanos 1:28, a palavra nos revela: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Deus abandona, amado. Deus vira as costas. Deus vira o rosto, porque Deus é um Deus santo. A Bíblia diz que Deus é um ser tão puro de olhos que não pode compactuar com o mal. Deus não tem aliança com a perversidade. Deus não tem aliança com a maldade. Deus não tem aliança com o pecado. Deus ama, né, o pecador e odeia o pecado. Só que o pecador andando no pecado, Deus também odeia. Ele não tem prazer, mas ele não passa a mão na cabeça. Por quê? Essas pessoas não querem o conhecimento de Deus de maneira deliberada, viram as costas para o Senhor, para fazer o que não convém, estando cheios de toda a iniquidade, ou seja, de um pecado deliberado, consciente. Não é porque não sabe, não, sabe e comete. Fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios. Nós temos jovens no estado do Rio de Janeiro que com 17 anos já matou, com 15 anos já matou, de repente até com menos, já cometeu homicídio. E não se arrepende disso, pelo contrário, se vangloria disso. Contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães. A maioria daqueles jovens que morreram e dos que foram presos, cerca de mais de 90 pessoas foram presas, são desobedientes a seus pais, desobediente à mãe, mentiram a juventude toda, dizendo que é para a escola e não foi, desrespeitaram a autoridade paterna e materna, ou mais,
Boa parte dessas famílias são disfuncionais, sem a referência paterna. Pais irresponsáveis que viraram as costas para a sua responsabilidade e abandonaram seus filhos. Agora isso não é desculpa, mano. Cada um faz a escolha que quer. Romanos 14:12. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um é responsável por si. O fato de um pai abandonar não dá direito ao filho de desrespeitá-lo ou desrespeitar a própria mãe. A mãe da qual eles dizem muito amar, né? Às vezes faz até tatuagem da mãe. É só discurso, é tatuagem na pele e desrespeito no ato. Nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, e não somente os que fazem, mas que os também se agradam dos que as fazem. Ou seja, tem gente que faz e tem gente que se agrada em ver o outro fazer. Então assim, irmão, eu vou dar um papo reto aqui, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, o carioca fala, eu sou carioca, e eu moro em comunidade, e falando com o jovem a gente diz assim, vou te dar um papo reto, irmão, pra ver se tu se liga, pra ver se tu pega a visão, né? Pra ver se tu fica atento. Irmão, abandona o crime. Sai do crime. Abandona o pecado enquanto ainda é tempo. Se tu não tem mancada, não tem vacilação, parceiro, tu ficar não significa que tu é machão não, irmão. Ah não, o que os caras vão pensar de mim? Pô, meu irmão, é melhor um covarde vivo do que um valentão morto, pô. Pega a senha, pô. Larga de ser comédia, vacilão. Tu vai morrer, quem vai chorar é tua família, pô. É tua mãe, é teus irmãos. E os caras mesmo, os faixa, né? Os faixa, eles fogem, mano. Essa galerinha que morreu aí, mano, é cinturão pra ele sair, parceiro. Vale a pena? Vale a pena. Compensa. Porque a parada não é morrer não, mano. A parada é morrer e ir pro inferno. Essa é a parada. Essa é a parada. Então assim, mano, não vai dizer que ninguém que te avisou não, mano. Que possivelmente esse vídeo vai chegar até você. Você deve estar ouvindo, parceiro. Então abandona, larga a maconha, larga a cocaína, larga o crack, larga a pistola, larga o fuzil, sai do crime, sai da facção, sai dessa vida de maluco, pô. Acorda pra vida, mano. Jesus Cristo disse em Marcos 1,15, o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho, mano. Atos 17:30, mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Arrependa-se. Quer ter refrigério? Quer ter paz de espírito? Arrependa dos seus pecados, mano, e crê em Jesus. É só isso, parceiro. Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O que é converter? Mudar, mano, a rota. Sair, parceiro, da vida que tu tá, mano. E seguir o caminho da fé, seguir o caminho da paz. Mudar a mente, metanoia, mano. Arrependimento é mudança de mente, parceiro. Para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Só o Senhor pode dar refrigério na alma, mano. Pô, parceiro. Passar a noite em mato, mano. Drogado. Pô, às vezes tem que matar parceiro, amigo. Por que isso, mano? Isso é doideira, isso é loucura, irmão. Isso é um suicídio lento, mano. Sai fora daí. Irmão, 2 Pedro 3,9 fala assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, querendo que alguns não se percam, senão que todos venham a se arrepender-se. O fato de tu estar vivo, mano, é Deus ser longânimo. Na real mesmo, já era para tu ter morrido, pô. Tu tá vivo pela misericórdia e pela graça. Deus está te dando oportunidade. Arrependa-se do seu pecado e creia no Evangelho, mano. E eu termino meu papo aqui, mano.
Isaías 55, 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho, o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, porque é grandioso em perdoar. Irmão, não sei quantas coisas ruins você já fez na sua vida. Eu já fiz muita, mano. Já fiz muita. Às vezes dou um mole aqui a colar. Mas, irmão, uma coisa é tu pecar, se arrepender e continuar no caminho da justiça. Outra coisa é viver pecando, mano. Então, assim, pensa um pouquinho, mano, nessa ideia. Vê se vale a pena. Faz um teste, mano. Faz um teste. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus, viva o Evangelho, como ele está escrito. Se tua vida não mudar, mano, se tua vida não mudar, eu abandono a minha fé, parceiro. Se tua vida não mudar, mano, arrependendo dos seus pecados, crendo no Evangelho de Cristo, vivendo o Evangelho como ele é, como ele está escrito, mano, eu abandono a minha fé, parceiro. Sabe por quê, mano? Eu falo isso até porque, parceiro, se tu viver, eu sei que vai dar certo. Eu sei que vai dar bom. E isso não significa que não vai ter luta, não, mano. Porque na fé a gente tem luta também. Só que eu sei lidar com a luta, mano. Porque eu não luto sozinho. Ele luta comigo. Eu não estou desamparado. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Mas eu não vou ser atingido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me à água tranquila, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei a mal algum. Por quê? Porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Receba essa palavra da parte de Deus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor abençoe o nosso estado. Que o Senhor abençoe o estado do Rio de Janeiro. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.